Olá! Olá, Jorge Lopes, Ciao Jorge está aí. a Quanta tutti. gente. Molto Ciao, bene. saluti a tutti. Salute! Tchau, tchau. Marcelo, boa tarde. Olá, boa tarde, como vai? Tudo bem? Marcelo, é Paulo Marchioretta, parece o Eu nome estou da tua vendo, esposa. Paulo, É, estou você vendo que é no celular da Alice. Muito bem. Isso. Muito bom. Obrigado. Está ótimo. Muito bem. Presidente Paulo, come stai? Tutto bene? Tutto bene. Allora, bem-vindos. Io lavoro bem-vindos alla à sala. cucina adesso. Ah, bravo. Cosa fai? Io faccio pane di formaggio Ah, brasiliano. Arrasou. Oi, Lu! Oi, Lu, Peixoto. Obrigado. Carola já está aí. Carola. Olá, todo mundo. Então vamos. Eu vou. Bem-vindos à sala virtual da Estilo Gourmet. Bem-vindo a todos. Boa tarde para quem está aqui. Boa noite para quem está na Europa. Ainda boa tarde também para quem está no Peru, né? Estamos então hoje para mais um papo, o nosso Papo de Azeitólogo 4. E o nosso convidado de hoje é o Marcello Scoccia, que vai conversar conosco sobre azeites italianos, de modo geral. Marcelo vai fazer a apresentação e vamos fazer a mesma dinâmica das outras vezes. Vamos concentrar as perguntas para o final e o papo vai rolar entre eles durante aproximadamente 45 minutos. Então, eu peço agora que todos fechem os microfones para eles poderem começar. Marcelo. Ok, obrigado, Cristina. Oi, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui, né, no nosso quarto encontro da série Papo de Azeitólogo. A gente tem um imenso prazer hoje de receber Marcello Scoccia, né, um grande azeitólogo italiano. E, bom, eu estou um pouquinho mais curioso a respeito da dinâmica de hoje, porque eu vou fazer o tradutor simultâneo. Então, o que eu vou dizer aqui para vocês? O encontro é muito informal, tá, gente? Eu não tenho experiência em tradução simultânea, mas eu já combinei com o Marcelo, e então, assim, ele vai parar a cada 3, 4 frases para eu fazer a tradução. As perguntas eu vou fazer em português e italiano, e a gente vai ver como essa dinâmica vai ser, porque nós só temos 1 hora, como todos os encontros, e talvez, então, eu vou ter menos tempo para abordar mais assuntos, porque são muitos assuntos que nós temos que abordar. Aqueles que falam italiano, fiquem totalmente à vontade para, eventualmente, corrigir alguma tradução que eu me equivocar, porque, como eu falei, não sou tradutor. E aí, nesse momento, pode fazer uma correção via chat. Ele falou isso, que eu possa, eventualmente, ter perdido, tá? Bom, então, é um prazer enorme receber Marcello, vice-presidente responsável da Escola ONAO, que é a Organização Nacional di Assaggiatori di Óleo de Oliva, né, a maior associação italiana. Marcello é profissional do azeite desde 1986, então, como vocês podem perceber, a trajetória dos profissionais que eu estou trazendo aqui tem sempre essa questão relacionada à sua evolução profissional com a transformação do mercado de azeite no mundo. Isso é sempre um enfoque inicial que a gente dá. Ele é chefe do painel de Impéria e relator em convenções internacionais sobre azeite e sua análise sensorial. Então, primeiro, eu vou perguntar para o Marcello. Marcello, prima io parlerò em português, ok? Eu vou perguntar para o Marcello e vou falar para ele que ele é um profissional do azeite desde 95 e a Itália é um país que iniciou, gente, porque foi lá que iniciou a revolução na produção do azeite
com o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, assim, foram eles que desenvolveram esse maquinário que hoje é fabricado na Alemanha, também fabricado na Espanha, fabricado até mesmo no Brasil. Essa tecnologia de separação, que é a mesma tecnologia da separação do esgoto, é muito interessante, que é por peso, centrífuga, etc. e tal, mas foi a tecnologia que nos fez abraçar, começar a abandonar a prensa. Então, eu vou pedir para ele contar um pouco desse percurso. Marcello, tu sei un professionista di olio di oliva dall'85 in Italia e l'Italia è stato il paese che ha iniziato la rivoluzione nella produzione di olio di oliva con il sviluppo di nuove tecnologie. Raccontaci qualcosa della tua esperienza e della tua testimonianza su questa rivoluzione e della conseguente evoluzione del mercato in Italia e tra gli altri paesi produttori. Cosa mi dice? Bene, intanto possiamo dire, prima di tutto grazie a Marcello, grazie a Cristina per questa accoglienza, grazie, è un piacere essere qui con voi. Venendo alla tua domanda, quello che mi sento di dire è che da quando ho iniziato io, diciamo dagli anni 80 ad oggi, io direi che il mondo dell'olio si è stravolto. Tutta la parte agronomica, la parte tecnologica ha cambiato totalmente e oggi ci troviamo a delle realtà completamente diverse da quelle di 30 anni fa, di 35 anni fa. Dos anos 80, então enfatizando a informação, dos anos 80 até hoje, houve uma revolução na forma de se extrair o azeite de oliva e que, então, faz com que hoje a gente tenha um panorama totalmente distinto daquele que nós tínhamos há 30 e 35 anos atrás. Aos brasileiros, eu gostaria de enfatizar muito essa questão, porque o processo educacional que nós estamos vivendo hoje não é apenas no Brasil, é um processo educacional que também está acontecendo entre os países produtores. Ok, Marcello. E tutto questo ha portato un miglioramento qualitativo degli oli, perché oggi la qualità che noi troviamo in tutto il Mediterraneo, in tutto il mondo, è molto più elevata rispetto a 20-30 anni fa, per cui c'è stata un'evoluzione che ha portato a un miglioramento qualitativo degli oli. Então, é porque então, nesses novos processos de elaboração houve um aperfeiçoamento da qualidade do azeite. Hoje temos uma qualidade totalmente distinta daqueles azeites que eram feitos há 30 anos atrás. E quando parlo di miglioramento non parlo solo dell'Italia. Noi come scuola, per esempio, quando facciamo assaggiare gli oli, lo sa Marcello, lo sa bene, facciamo assaggiare gli oli di tutto il mondo, perché l'evoluzione c'è stata in tutte le aree del mondo. Oggi possiamo trovare dell'altissima qualità non solo in Italia, ma anche in Spagna, in Grecia, in Cile, in Australia, in Brasile, cioè ovunque si faccia bene l'olio, cioè dove la pianta viene curata bene, dove i frantoi lavorano bene, dove gli stoccaggi degli oli sono curati, si può fare dell'alta qualità. Então, ele está dizendo que esse melhoramento não aconteceu apenas na Itália, é um melhoramento que aconteceu em todos os países do mundo e está em curso esse melhoramento da qualidade do azeite em todos os países produtores, inclusive aqui no Brasil, e esse é o processo educacional che todos nós estamos vivendo. E questa è un po' l'onestà professionale di chi fa formazione. Lo sapete benissimo, molte volte noi sentiamo dire l'olio italiano è il più buono del mondo, questo è meno buono, eccetera, eccetera. Non è così. Un bravo formatore, un bravo divulgatore deve parlare di qualità, di tipicità dell'olio al di là dell'origine. Come per tutti i prodotti agroalimentari, lo stesso vale anche per l'olio. Então, ele está falando uma coisa assim que é também muito interessante, é uma pergunta recorrente entre os brasileiros, dizendo que a qualidade é uma qualidade não só dos azeites italianos, mas é uma qualidade que está no mundo inteiro, e esse profissional que se forma, então, como provador do azeite de oliva, ele tem que reconhecer a qualidade além da origem daquele azeite, seja um azeite italiano, seja um azeite brasileiro, ou da onde for, existem os parâmetros que caracterizam a qualidade e um bom profissional precisa saber reconhecer, independente da origine. Secondo me la cosa importante è distinguere due concetti importanti. Uno, anzi, diciamo tre.
Uno è la genuinità dell'olio, per cui il fatto che l'olio sia un olio genuino, fatto in modo corretto, schiacciando le olive, eccetera, eccetera. Il secondo concetto è la qualità, cioè quando parliamo di un olio buono, senza difetti, di alta qualità. E il terzo è la tipicità. La tipicità allora sì che è legata all'origine, alla varietà, alla cultivar, eccetera, eccetera. Però qualità e tipicità sono due concetti completamente differenti. Per cui dire un olio arriva da quella zona ed è più buono degli altri è concettualmente sbagliato. Então, são três fatores a serem considerados: a origem dele, a qualidade e a tipicidade dele. Ele fala sobre essa diferença, porque assim, o bom azeite de oliva ele vai ser bom independente da origem, mas ele vai ser bom de acordo com todas as boas práticas do campo. Então, vai ser considerado a qualidade dele a partir disso, sua origem e sua tipicidade, que é o cultivar, o ponto di maturazione e le caratteristiche dele. Chiudendo un po' la tua domanda, quello che diciamo hai chiesto appunto su come è cambiato il mondo dell'olio, diciamo che allora possiamo dire che questo miglioramento ha riguardato un po' tutto il mondo, per cui la qualità è migliorata tantissimo in tutto il mondo, e chiaramente un altro aspetto da sottolineare che ha stravolto in questi ultimi anni il mondo dell'olio d'oliva è anche il diffondersi degli impianti super intensivi, che ha un po' stravolto, diciamo, la geografia dell'olio. Ainda tem, além de tudo isso, tem a implantação das novas formas de cultivo, inclusive o cultivo do que a gente chama de super intensivo, que é uma maneira totalmente nova de se cultivar a oliveira, onde elas ficam afiladas em plantações mais adensadas, com tecnologia que é uma máquina que vai extrair hectares e hectares de uma única pessoa com muito mais facilidade. E isso também tem revolucionado a produção do azeite. Ecco, anche per il superintensivo bisogna dare delle informazioni corrette. Non è vero che non si possa fare della qualità con il superintensivo, si può fare dell'alta qualità. L'unico aspetto negativo del superintensivo che mi sentirei di segnalare è il discorso della biodiversità, perché come sai bene Marcello, nel mondo del superintensivo ci sono principalmente 3 varietà che sono quelle più diffuse, l'Arbechina, l'Arbosana e la Coronechi. Ecco, se potremmo dire un aspetto negativo del superintensivo è un po' l'annullamento della biodiversità, cioè si riduce il numero delle varietà. Não se está em questão aqui se o superintensivo faz a qualidade ou não faz a qualidade. É possível, sim, que o superintensivo faça a qualidade, mas sempre se está em jogo também a questão do meio ambiente, da ecologia. Por quê? As plantações superintensivas elas são essencialmente feitas por 3 principais variedades: a Arbosana, a Arlequina e a Coroneiki, e isso quer dizer concentração de produção em poucas variedades, obviamente prejudicando o cultivo de outras variedades e sua proteção como patrimônio, obviamente, né? L'unico problema che potremo avere negli anni a venire è che ci troveremo una percentuale elevatissima nel mondo, non solo nel Mediterraneo, ma in tutto il mondo, di Arbechina, soprattutto, ma anche di Arbosana e di Coronechi, a dispetto di varietà inferiori, di varietà minori, per cui questo è l'unico aspetto negativo. Però quando noi assaggiamo degli oli, molte volte di superintensivo, assaggiamo anche degli oli di eccellenza, degli oli di alta qualità. Ele reitera essa informação de que óleos extraídos da cultura superintensiva também pode-se reconhecer qualidade, mas em detrimento de uma menor variedade de cultivares que são, então, produzidos, né, nesses cultivos intensivos. Marcello, la seconda domanda, allora, perché questa trasformazione per me è molto importante che sia chiaro a tutta la gente, perché la grande parte delle persone che sono qua, ci sono qualche produttore, però sono più consumatore, la gente della gastronomia e tutto. Allora, andiamo un po' per questo mondo sensoriale, no? Questo nuovo mondo sensoriale. La Puglia è la seconda più grande regione produttrice di olio di oliva al mondo. Da quella regione nasce la più nota delle varietà italiane oggi, la Curatina, no? Anche prodotta in Brasile. Quando viene raccolta al giusto punto di maturazione, viene prodotto un extravergine di intensità verde medio o alta, con note amare e speziate più espressiva,
più espressive con grande complessità e persistenza. Dal tuo punto di vista, per il consumatore oggi in Italia, è una evoluzione apprezzare monovarietale con queste caratteristiche o la composizione delle miscele sarà sempre più accettata? Io adesso faccio la domanda in portuguese. Eu perguntei ao Marcelo, dizendo que a Puglia é a segunda maior região produtora de azeites do mundo e a variedade mais conhecida hoje, dentre as variedades italianas, que é o país que mais tem variedades de azeitona, é a variedade Coratina, também produzida, também sendo cultivada no Brasil. Quando essa variedade ela é colhida no ponto correto de maturação, esse azeite monovarietal ele tem uma característica na Itália, né, na Coratina originária da Itália, um verde médio ou um verde intenso, com características amargas e picantes, de uma certa intensidade e muita complexidade. E eu perguntei para ele se no mercado italiano, na evolução do mercado italiano, se aprendeu a consumir azeites com tal características monovarietais ou ainda os blends são mais apreciados? Foi essa a minha pergunta. Marcelo. Ecco, questo è un tema molto interessante perché andremo ad affrontare il discorso dell'olio monovarietale oppure blendizzato, cioè creato con diverse varietà. Su questo dobbiamo dire delle cose molto importanti. Ci sono alcune varietà che già da sole, in modo autonomo, creano degli oli equilibrati, armonici, già completi. Altre varietà invece hanno bisogno di un supporto, per cui vengono blendizzate. Per cui la prima cosa che dobbiamo dire è questa. Ok, então ele está falando que aqui, se tratando de monovarietais, que ele acha que é um assunto interessante, há variedades que por si só já são uma expressão equilibrada, já proporcionam um azeite bem estruturado e equilibrado. Outras nem tanto, vão precisar de um apoio de outras variedades. Que então é o que a gente chama de blend, vai compor os blends, né? Sì. Tu hai fatto l'esempio azzeccato della Coratina. La Coratina è una varietà fantastica, eccezionale, lo sappiamo, perché crea un olio molto fruttato, amaro, piccante, strutturato, anzi particolarmente amaro e piccante, ricco di biofenoli totali, ricco di antiossidanti naturali, per cui è un grande olio. Però attenzione che molte volte in alcuni mercati, io penso al mercato brasiliano per esempio, una varietà monovarietale di Coratina per certi consumatori potrebbe non essere apprezzato, perché molte volte l'amaro e il piccante non vengono percepiti positivamente dal consumatore. Ele está falando que a Coratina, quando então colhida nesse ponto exato, nesse ponto certo de maturação, tem essas características de amargo e picante mais pronunciados, características verdes muito intensas, óleos. Então aqui eu falo para os brasileiros que estão me ouvindo, né? Azeites que precisam ser ensinados a ser apreciados aqui em Brasil. Eu estou falando aqui do Brasil, ele vai falar sobre os azeites, como é apreciada lá na Itália. Então, é uma questão relacionada exatamente ao aprendizado sobre apreciar essas características, o que pode ser estranho ainda para o consumidor brasileiro. Tá? Ok. Per cui il lavoro del Master Blend, il nostro lavoro è quello di creare dei profili sensoriali adeguati per singoli mercati, dove è richiesto un olio più strutturato, un olio più dolce, eccetera, eccetera. Per cui il lavoro del blend, il lavoro del Master Blender è un lavoro molto importante, che è un creatore di profili sensoriali, per cui mette molta fantasia creando questi profili sensoriali. È una parte più bella di questo lavoro, perché è come se io avessi una tavolazza di colori, col pennello vado a formare un qualcosa di un quadro molto bello. Ecco, io creo qualcosa con varietà. Muito bom, né? Porque então ele está falando que o Master Blender tem exatamente então esse trabalho de criar harmonia, e ele acha maravilhosa essa parte do trabalho, de criar harmonia, trazendo outras variedades, fazendo as misturas de variedades para trazer esse equilíbrio, e ele está fazendo uma analogia como uma paleta de cores, aonde o pintor vai encontrando as cores justas para a elaboração da sua arte, né?
E sulla storia dei master blender, degli assaggiatori, sicuramente l'Italia ha una tradizione e una cultura, questo lo possiamo dire, ecco, il valore, magari un valore aggiunto dell'Italia, che su questa professionalità c'è veramente una storia, una cultura, una tradizione molto molto forte. In Italia direi anche di più rispetto agli altri paesi del Mediterraneo come la Spagna e la Grecia. Então, ele está falando sobre a grande experiência da Itália, que são os blenders italianos. Realmente, ele diz que a experiência que a Itália tem em fazer blends, ele assegura que é uma experiência maior do que os demais países do Mediterrâneo. E, Marcello, in Italia, oggi, si sa apprezzare un monovarietale, una coratina, o è ancora... in quel momento della evoluzione dell'educazione siamo in Italia? Per quello. Devi tradurre o vado subito con la risposta? Sì, no, eu estou perguntando então para ele exatamente se poi, na Itália, qual é o momento exatamente da educação, em que momento está o mercado italiano para a apreciação de monovarietais com tal intensidade? Porque é da minha curiosidade pessoal entender isso, porque aqui no Brasil eu percebo, trabalhando numa rede de varejo no Brasil, Marcello, spiego o mio lavoro um po' aqui em Brasília, só que tu capisci um po', porque aqui é uma dificuldade muito grande de se transmitir ao consumidor, ao cliente que vai comprar, o valor de um azeite que custe, acredita em vocês, mais do que R$30. Agora, então, nós estamos chegando exatamente num momento assim, muito interessante durante a pandemia, e talvez pela crise econômica que já se instalou e que se avizinha em crescer, estamos vendo ainda mais isso, a questão das pessoas comprarem azeites baratos, e aí, assim, então, aonde a complexidade sensorial será menor. Allora, então eu estou perguntando, Marcello, raccontaci come sta il mercato italiano in questo senso. Allora, rispondendo un po' alla tua domanda, mi dicevi appunto l'esempio della coratina, che è un esempio importante, sì. No? Sì. Qui. Allora, 20 anni fa ti potrei dire che proporre, anche in Italia, non parliamo del Brasile, ma in Italia, degli oli monovarietali di coratina nel nord Italia, per esempio, non nel sud Italia dove c'è un autoconsumo forte di olio, ma nel nord Italia era quasi impossibile. Oggi invece sì, perché? Perché come è cambiata l'olivicoltura è cambiato anche il consumatore. Sempre di più il consumatore apprezza anche gli oli amari e piccanti. Una volta invece la scelta era quasi totalmente sugli oli dolci, per cui potremmo dire di sì, anche la coratina oggi ha uno spazio in Italia e non solo in Italia. Há 30 anos atrás, ele estava dizendo que era impensável que no mercado italiano pudesse se elaborar um azeite monovarietal coratina com tais características. Aí ele diz, como a olivicultura evoluiu, o mercado italiano também evoluiu. E hoje já há um mercado que aprecia esses azeites com tais características. Ok, Marcello, grazie. La terza domanda. Tu come vicepresidente di ONAO lavori con l'educazione sensoriale. Raccontaci un po' di questo percorso in Italia e di come l'educazione contribuisce a cambiare un mercato interno, parlavamo di questo, e qual è il rapporto oggi di consumo in Italia fra olio di oliva raffinato e fra olio extravergine. Io vorrei anche chiederti, Marcello, su questo, qui in Brasile abbiamo un modo di non utilizzare l'olio d'oliva o extravergine per cuocere, per friggere. Allora è un mito, no? E quello io vorrei sapere, perché come è la cucina italiana da te, che tu raccontaci un po' su questo rapporto di consumo e come è stata questa evoluzione. Eu pergunto para o Marcelo sobre ele como vice-presidente de uma escola que forma provadores profissionais na Itália. Ele trabalha então com a educação sensorial. Ele é o responsável por essa escola, né? Por essa educação. Eu estou pedindo para que ele nos fale, porque se emenda com a pergunta anterior, sobre como está hoje o mercado italiano para esse consumo entre azeite de oliva
e azeite extra virgem de oliva, e como é essa questão que eu fiz a mesma pergunta basicamente para todos os azeitólogos que conversaram conosco, sobre este mito formado de que não se cozinha com azeite de oliva e que no Brasil é tão enraizado que várias pessoas contestam isso em todos os níveis, seja no mercado consumidor, seja dentro do meio acadêmico. Então, realmente é um assunto muito polêmico, né? Mas embora a ciência já tenha comprovado. Marcello, Ok, racconta. iniziamo dalla prima. Allora, per quanto riguarda il mercato, diciamo, in Italia, ma potremmo dire un po' più globale a livello mondiale, parliamo per in questo momento d'Italia, è un percorso che sta seguendo tutto il mondo. Cresce sempre di più il consumo di extravergine e scende un po' quello dell'olio d'oliva, per cui in crescita l'extravergine, in discesa l'olio d'oliva raffinato. Oggi in Italia siamo a un 70% circa di extravergine e un 30% di olio d'oliva. Perfetto, molto bene. Vede che c'è una evoluzione in questo mercato per consumare un olio di più qualità, no Marcello? Certo. Perfetto. Allora, una domanda. Il 60%... Sì, Traduz dimmi. o que ele falou. Cosa? Traduz o que ele disse. Ah, scusi. Cristina che ti controlla, Não, então ele estava. O Marcelo falou exatamente que existe hoje a relação entre o azeite de oliva e o azeite extra virgem de oliva está de 70% para 30%. E o movimento é de se consumir mais azeite extra virgem em detrimento do azeite de oliva. É um movimento muito interessante porque, como eu frequento mais a Espanha, estudo na Espanha, eu percebo que na Espanha esse movimento não ocorre tanto, né? Ele não é tão evidente. O consumo de azeite de oliva na Espanha é maior que o azeite extra virgem. É muito interessante isso, porque isso está relacionado ao uso a cultura do uso, como se usa. Eles usam muito o azeite de oliva nos métodos de cocção, né? E aí aqui os brasileiros, scusa Marcello, parla um pouco com Laura, não? Aos brasileiros aqui, quem quer informação a respeito disso, o mito criado sobre a instabilidade oxidativa dos azeites extra virgens, dos azeites de oliva, é um mito e que precisa ser derrubado. Porque, ao contrário do que se fala, azeites extra virgens e azeites de oliva são muito mais estáveis em cocção do que outras gorduras vegetais poliinsaturadas, tá? Além de terem compostos muito mais saudáveis. Então, assim, eu faço questão de sempre falar a respeito disso em todas as conversas que a gente tem, porque aqui essa raiz é muito, essa informação é muito forte. Marcello, agora eu vou perguntar para ele, então, sobre a questão do mercado brasileiro. Primeiro eu vou falar em italiano. 60% del mercato brasiliano dell'olio di oliva appartiene agli oli di oliva confezionati in Portogallo. Un paese produttore, ma un importante importatore nella comunità europea. Anche l'Italia è un importante importatore ed è nota per la produzione di miscele di oli da oliva dal Mediterraneo, da tutto il bacino del Mediterraneo. Raccontaci un po' di olio di oliva confezionati in Italia e oli prodotti in origine in Itália. Então, o que eu falo aqui e pergunto para o Marcelo, gente, aí é uma conversa que eu gosto sempre com os brasileiros, né? Me impressiona os números do mercado esse ano, aos quais eu tive acesso, aonde a participação do azeite envasado em Portugal cresce a cada ano. E esse ano passado chegou a 60%. Era 57%, 58%, chegou a 60%. Né? Então, assim, e Portugal é um país produtor tradicional e importante, sem dúvida alguma, mas ele não chega a produzir 3% do azeite do mundo. Tá? É um território muito pequeno, dá para a gente entender sobre isso. Então, a Itália e Portugal
são dois grandes importadores de azeite para atender seus mercados externos. E isso que a gente está falando não é uma denúncia, não é nada, isso é o mercado de azeite. Um mercado que é caracterizado por azeites extra virgens dos grandes envasadores e azeites extra virgens de origem. Então, eu estou perguntando para ele, 60% do mercado brasileiro pertence ao azeite português, que é elaborado, são blends elaborados em Portugal, de origens de vários países do mundo. Tá? E a Itália faz a mesma coisa. Então, eu estou pedindo para ele que ele fale sobre a qualidade de um azeite, que em italiano a gente fala confezionati, que é aquele que é apenas envasado naquele país, e o azeite que, de fato, é de origem. Né? Que, então, aqui, no caso que eu estou vendo que tem muitos brasileiros aqui, produtores brasileiros aí que estão nos ouvindo, que é o produto que os brasileiros estão fazendo, né? Aí, assim, a sua maioria, porque a gente também vê que muitos de nós, produtores brasileiros, já estamos optando também, na falta do nosso produto, de comprar um produto de um produtor de uma outra região. E aqui a gente já está fazendo também um pouco isso, né? Pode trazer até mesmo de outro país. Mas então, eu perguntei para o Marcelo qual é essencialmente a diferença entre esses produtos, o invasado e o de origem. Marcello. Ok, allora intanto il consumatore quando acquista un olio in Brasile, ma anche in altri paesi, se vuole un olio ed essere certo che quest'olio sia un olio di quella determinata origine, chiaramente deve esserci dichiarato 100% italiano oppure una DOP italiana, eccetera, eccetera. Quando invece compriamo degli oli confezionati nella comunità europea, in Spagna o in Portogallo o in Italia, se andiamo a leggere l'etichetta molte volte troviamo miscela di oli comunitari, cioè vengono utilizzati oli della comunità europea o extraeuropea tante volte per essere poi esportati. È chiaro come concetto? Hanno capito. Allora, dice, c'è come qualità. Dice un po' sulla diversità di questi oli che sono confezionati, quelli oli di origine. Dice la differenza fra loro, come diversità sensoriale. Ma torniamo alla prima domanda, torniamo al discorso della capacità di assemblare gli oli, nel senso che io potrei trovare sicuramente un olio di Coratina, un olio di Beja in Portogallo particolarmente buono, tipico, ma potrei trovare anche una miscela di oli che arriva dalla Spagna, dall'Italia o dalla Grecia, che è comunque di alta qualità. Qui subentra un discorso più professionale. Se io la materia prima che utilizzo è materia prima di alta qualità e assemblo questi prodotti della comunità europea in modo ottimale, posso avere anche nelle miscele degli oli comunitari degli oli buoni, non solo negli oli certificati o negli oli dichiarati 100% italiani. Questo sicuramente sì. Então, ele está falando sobre essas diferenças que são... Existem diferenças de qualidade justamente porque o blender vai fazer óleos mais específicos, sejam eles mais artesanais ou industriais, mas ele diz que ambos vão ter determinada qualidade. E eu te chiedo, Marcello, perché la differenza di prezzo? Questi oli di origine e questi oli confezionati. Com'è? La differenza di prezzo perché sono i costi di produzione differenti, nel senso che gli oli certificati seguono un disciplinare a sé, un disciplinare legato alla propria origine, alle proprie varietà, al proprio territorio e di conseguenza hanno dei costi differenti che sono legati alla certificazione della tipicità. Gli oli di miscele comunitarie chiaramente non hanno questi costi. Molte volte si tratta magari di oli dell'Andalusia oppure oli che provengono dal Nord Africa, dalla Tunisia, che hanno costi comunque molto più bassi rispetto ad altri oli certificati. Chiaramente la differenza di prezzo è notevole. Alcune DOP, oli certificati arrivano anche a 30-40 euro al litro. In Italia, per dirti, mentre una miscela in un supermercato si trova a 4 euro, a 5 euro, per cui c'è un divario veramente molto molto elevato, è legato molto comunque ai costi di produzione. Todos os custos de produção, de certificação dos óleos artesanais de origem cultivados e elaborados naquele lugar dão um custo muito maior ao produto. Ele chega a dizer
que há azeites que custam mais de 30 ou 40 euros um litro, enquanto uma michela, que é um blend de azeites do Mediterrâneo, chega a 3 ou 4 euros apenas o litro. Então, eles têm qualidades totalmente distintas. E Marcello parlerò com loro um pouco. E é por isso que, assim, no meu entender, é necessário esta comunicação no ponto de venda sobre isso. Por isso que eu, como consultor de uma rede de varejo aqui no Rio de Janeiro, eu comuniquei na gôndola essas diferenças. Então, esses óleos, esses azeites que são de origem, que são envasados dos grandes envasadores, eu chamo de clássicos. São azeites feitos majoritariamente de azeitonas maduras. São azeites que, inclusive, têm misturas de safras diferentes para se obter um preço distinto. Mercados, eles vão aos mercados aonde o preço está melhor. Então, assim, esse azeite é completamente distinto desse azeite que o Marcelo e que na Itália o Marcelo está falando, e que a Itália faz isso, é o país que faz isso há mais tempo. É o país que rastreia o seu fruto, faz todo um produto cuidadoso, com certificação. Essas certificações são certificações importantes e todas elas têm um custo. O azeite italiano, no mercado de commodity, é hoje o azeite mais caro do mundo. Tá? Então, assim, por conta de todo um cuidado que eles têm, obviamente, também um marketing que eles fizeram. Eu extrapolei um pouco a tradução explicando um pouco sobre o que eu estou a provocar ao perguntar para ele. Tá? Então, daí essas diferenças de preço. E é preciso entender sobre isso no momento da escolha do produto. Né? Esses produtos artesanais, que são muito mais caros, eles também têm uma complexidade sensorial que está relacionada a uma riqueza nutricional totalmente diferente daquele que é o azeite das michelas, os blends do Mediterrâneo ou os blends feitos para terem preço. Aqueles azeites têm muito pouca diversidade, né? E eu digo, Marcello, que quelli oli que sono classici, queste miscele sono oli che non hanno tanta diversità, no? Como sono più, c'è meno diversità. Certo. Allora, Marcello... Era rimasto il discorso della frittura, mi sono segnato le domande. D'accordo. Allora, io mi segno tutto, se no poi dimentichiamo. No, tornando al discorso che si consuma sempre di più extravergine e meno olio d'oliva. Dire che l'olio d'oliva non va bene per friggere è concettualmente sbagliato. Perché? Perché comunque sappiamo bene che gli oli che hanno un'alta percentuale di acido oleico hanno una buona stabilità in frittura e l'olio d'oliva ha una percentuale molto elevata di acido oleico, di conseguenza friggere con dell'extravergine o ancora meglio diciamo dell'olio d'oliva è sicuramente un buon olio per friggere, sicuramente. Ele está falando sobre essa informação da fritura, dizendo assim, há um mito criado sobre então não usar o azeite de oliva ou extra virgem de oliva na fritura. Ele diz que, ao contrário, a composição química principal do azeite extra virgem é o ácido oleico. O ácido oleico é uma gordura monoinsaturada, o que confere a este produto estabilidade em altas temperaturas. Eu complemento a explicação do Marcelo, quimicamente falando, quando toda e qualquer gordura é submetida a um método de cocção ou o que chamamos de estresse térmico, esta gordura ela iniciará a sua decomposição química em temperaturas distintas. Quanto mais saturada for a cadeia de ácido graxo, mais estável será esta gordura. Tá? Então, assim, e essa estabilidade diz o quê? Quando ela começa na temperatura a se decompor, ela vai formar os anéis de hidroperóxido, que radicais livres que, se consumidos em excesso, não trarão benefícios à nossa saúde, vão aumentar o colesterol e vão fazer uma série vão trazer a gordura para tecidos extrahepáticos. Então, é nesse sentido que a gente se preocupa na escolha da gordura para o método de cocção. Portanto, escolher azeite de oliva ou escolher azeite extra virgem de oliva para fritar é uma escolha certa. A única questão é a questão do sabor che ele vai influenciar. Claro. Ok? Una spiegazione. E c'è solo un olio di semi
che ha le stesse performance dell'olio d'oliva, soltanto uno, gli altri li lascerei perdere. Si chiama olio di girasole ad alto oleico, non il girasole normale, deve esserci scritto girasole ad alto oleico. Che cosa significa? Che è un olio di girasole ottenuto da un seme di girasole di una pianta particolare che produce un olio ad alto oleico come l'olio d'oliva. Per cui se non c'è l'olio d'oliva e non vogliamo mettere un olio d'oliva, piuttosto prendiamo del girasole ad alto oleico. Ele está falando, então, que dentre outras gorduras, dentre os óleos de semente que possuem uma composição química de ácido oleico, que é o mesmo ácido graxo componente do azeite, é o que na Europa se chama de óleo de girassol alto oleico. Mas precisa ter a designação de alto oleico, porque é um cruzamento de semente, uma tecnologia de transgênico que vai fazer com que aquela gordura seja extraída de sementes, onde a gordura será alto oleico. Aqui no Brasil, nós também temos o óleo da couza, né? A canola, né? Que da mesma forma foi modificada para que tivesse um conteúdo o óleo da canola tivesse um conteúdo de ácido oleico também alto. Mas aos brasileiros eu lembro que canola não é uma planta, né? Canola é uma patente, Canadian Oil Low Acid, tá? Então, assim, é rico em ácido oleico também, mas não é uma gordura natural, mas é estável em alta temperatura, como o girassol alto oleico. Ok? L'ultima domanda che mi ero segnato era sulla formazione, così almeno chiudiamo la tua domanda, giusto? Sulla formazione Giusto. una Justo. Allora, eu pedi para o Marcelo, então, assim, há muitos brasileiros, eu queria aproveitar a oportunidade que o Marcelo está aqui falando conosco, que nós vamos passar para as perguntas que estão sendo feitas aí daqui a pouco. Muitas pessoas vêm me perguntar sobre formação, né? A ONAO é uma organização na Itália que forma, tem cursos regulares e muitos brasileiros, alguns brasileiros, não são muitos brasileiros, recorrem, e o Marcelo é o vice-presidente dessa organização, é o responsável por essa formação. Temos aqui o Sandro, temos aqui o Paulo Freitas, alguns outros que eu talvez não esteja vendo, não estão na minha página de visualização, que tenham estudado nessa escola, já conhecem o Marcelo e sabem da excelência dessa formação. Então, ele vai falar um pouco sobre esta formação e nisso que eu considero importante nesse caminho e que esses encontros têm esse objetivo, né? A difusão da cultura do azeite e a educação sensorial para o seu uso correto. Precisamos saber usar esse alimento funcional tão importante. Marcelo, a palavra. Allora, la formazione, penso che tu sia d'accordo con me, penso che abbia detto qualcosa del genere, è una parte fondamentale per diffondere la cultura dell'olio d'oliva. Quando parlo di diffondere la cultura dell'olio d'oliva, parlo anche per dare un aiuto a far crescere il consumo dell'olio d'oliva nel mondo, far conoscere le proprietà salutistiche, le proprietà edonistiche, serve a far crescere questo consumo che nel mondo rappresenta soltanto il 4%. Cioè, prendendo tutti gli oli vegetali nel mondo, la soia rappresenta il 30%, il 30-35%, gli oli d'oliva rappresentano il 4%. Come possiamo farlo crescere? Tantissimo con la formazione, spiegando l'olio extravergine d'oliva. Esse é um dos primeiros objetivos da formação, que é difundir a cultura do azeite e o seu consumo. Que ele está falando que corresponde a apenas, dentre todas as gorduras vegetais consumidas no mundo, corresponde a apenas 4% o azeite. Então, a primeira parte do curso, o objetivo fundamental é exatamente difundir a cultura e o uso do azeite de oliva. E penso, questa è la nostra opinione che condividiamo spesso, che i veri divulgatori non siamo noi, non è Marcello Scoccia, non è l'ONAO principalmente, ma sono i ristoratori, sono i docenti, diciamo, nelle scuole, chi vende l'olio, che deve fare comunicazione. Ecco, il divulgatore, diciamo, a 360 gradi, cioè il ristoratore, per esempio, io ritengo che sia veramente la persona più adatta
a diffondere la cultura dell'olio d'oliva. Per questo motivo noi cerchiamo anche di fare formazione ai ristoratori, perché il contatto direto con il cliente, con il comensale è veramente importante. Eles dizem que eles objetivam também as pessoas da restauração, da área de restaurantes, porque eles consideram que esses profissionais da gastronomia, que trabalham com restaurantes, são grandes difusores também dessa cultura e desse consumo. Então, eles buscam essa formação, esse público também, para estudar e ajudar a contribuir, a difundir essa cultura. E aí, assim, a gente vai aqui, então, né, essa questão que é uma questão pessoal, Marcello, parlo un po' di mio lavoro qui in Brasile, perché c'è un po' questo sforzo que é trazer essa cultura para a gastronomia. Né? Eu fui professor do Senac durante 8 anos, ali houve uma iniciação de um projeto, agora um projeto que está em curso na Cordon Bleu do Rio de Janeiro, para esta aproximação, o concurso que eu sou um dos colaboradores, o Olho Novo Days em Paris, dentro da Cordon Bleu, o Sandro Marques também está aqui, é um colaborador, ele também tem esse objetivo da aproximação cultural da alta gastronomia com esses azeites de qualidade. Então, isso é uma outra etapa aí que a ONAO, um dos objetivos da ONAO. Marcello. Importante. Noi come ONAO, tu sai benissimo che ONAO è la più antica scuola di assaggio, è nata nel 1983, stiamo cercando di creare questo tipo di formazione ormai in tutto il mondo, siamo stati in questi ultimi anni in Oriente, negli Stati Uniti, in Sudafrica, in Cile, diciamo, abbiamo girato veramente il mondo per diffondere la cultura di questo prodotto che ancora purtroppo non è abbastanza conosciuto. E allora dobbiamo cercare di parlarne sempre di più. Eles são uma escola, uma das mais antigas escolas, olha só, 1983. Uma das mais antigas escolas de provadores sensoriais e educacionais com relação a sensorial, ela é apenas de 1983. Então, é para que todos entendam o contexto atual em que estamos dessa transformação e desse percurso. E aí, assim, hoje eles têm o objetivo de expandir para outros países e também estão executando, estão fazendo cursos na África do Sul, já fizeram nos Estados Unidos, em outros países, ainda não se viabilizou aqui no Brasil, adiantando talvez uma possível pergunta, mas ainda não, ele nunca veio ao Brasil oferecer ainda esse curso, tá? Io ho detto che tu ancora non sei venuto in Brasile per fare questo corso perché Laura sta dicendo, sì, tu sei venuto qua in Brasile, Marcello? No, ancora no. Siamo venuti in Cile l'anno scorso, però in Brasile no, abbiamo fatto un po' di formazione. Laura non veio não, Laura. A Laura dizendo assim, sì, lui è venuto. No. Tá ok. No. Laura. Magari. Laura, ti amo, Laura. Ok, Marcello, ancora, dici ancora un po' più di questa formazione per te, di questo processo educazionale, come è importante per tutto quello che vogliamo noi, no? Allora, è importante dare questa comunicazione, io dico sempre, sottolineando, come abbiamo detto prima, l'aspetto salutistico, abbiamo detto degli antiossidanti, dei polifenoli, eccetera, eccetera. Io personalmente però mi spingo molto di più sull'aspetto del piacere, sull'aspetto edonistico. Non vedo l'olio come una medicina, è un alimento che fa bene, ma non è una medicina, questa è una mia concezione, sono proprio benissimo. Per cui dobbiamo puntare moltissimo sul piacere, cioè dire alle persone: assaggiare un buon olio, un bel bicchiere, assaggiarlo, sentire questi profumi è come assaggiare un buon vino, un distillato di alta qualità. Ecco, il piacere deve essere lo stesso. E questo che noi dobbiamo trasmettere. Ele fala sobre a ênfase do caráter hedonístico da degustação. Né? Então, assim, o azeite ele pode ser apreciado como um vinho e ele pode nos proporcionar muito prazer com isso. Né? Então, assim, essas são coisas que eu enfatizo também, porque quando a gente fala sobre conceito de qualidade, a gente pode dizer que, respeitando as diferenças culturais, a gente pode dizer que qualidade é uma questão de gosto no que se diz a um produto alimentar, mas não é bem assim. Né? Então, essa qualidade está ligada a parâmetros que estão relacionados a valores nutricionais muito distintos
Então, é importante, mas que isso também esteja ligado ao prazer, a, como o Marcelo muito bem falou, ao caráter hedonístico da degustação, né? Que é o nosso prazer. E aqui no Rio de Janeiro, aos cariocas que me escutam, então, assim, que é o maior consumidor individual, é o maior consumidor de azeites do Brasil, é o carioca, é o Rio de Janeiro. Quando formos botar um azeite que está na mesa dos restaurantes do Rio de Janeiro, vamos provar ele com uma colher. Não vamos colocar ele direto no nosso prato, como comumente fazemos, sem sequer olhar e sem sequer provar o que está dentro da garrafa, né? Então, temos que viver essa experiência, esse caminho, esse aprendizado e pedir, olha, tem uma extra virgem, esse aqui não está tão bom, esse azeite está rançoso, esse azeite não está fresco, né? Então, fazer esse percurso, porque, sobretudo, estamos falando de prazer e qualidade di vita. E soprattutto, Grazie, una cosa importante è anche far capire al consumatore, perché ancora oggi molti consumatori, ma anche in Italia, ma in tutto il mondo, acquistano un tipo di olio. Acquistiamo tanti tipi di vini, tanti tipi di formaggi, tanti tipi di birre per abbinarle in modo corretto. Dobbiamo insegnare che l'olio non è uno solo. In cucina dobbiamo avere almeno 3-4 tipologie di olio, dolci, medi, fruttati, perché sennò noi andiamo a svilire il prodotto. Deve essere, quando io cucino quella carne, devo pensare qual è l'olio adatto per quella carne, qual è l'olio adatto per quel pesce. Ecco, dobbiamo cominciare a ragionare in questo senso. Ele está falando sobre uma mudança de perfil de consumo, que é esse perfil que eu aponto para o futuro, que assim, ainda na Itália também, as pessoas compram sempre um tipo de azeite, né? Então, assim, e a gente compra vários tipos de vinho, né? Queremos provar vários tipos de vinho. E por que não também podemos fazer isso com azeite? Então, isso é muito interessante, a gente ter um azeite para cozinhar, um azeite para carne, um azeite para pizza, ter pelo menos 2, 3, quem sabe 4 azeites em casa, para essa expressão hedonística e os toques diferenciados. Eu não falo apenas de harmonização com a culinária, que eu faço sempre, e é o principal estudo meu, que como cozinheiro, a harmonização dos distintos azeites com a culinária brasileira. Mas, assim, distintos azeites dão distintos toques nos pratos, e os cozinheiros precisam entender esse percurso. Um azeite mais verde ou mais intenso, e se usado em preparações diferentes, ele vai dar distintos sabores, e nós temos um caminho a descobrir e um caminho a percorrer, e está de acordo com isso que o Marcelo está falando, sobretudo sobre esse carattere edonistico. Claro. Grazie, l'olio deve diventare non deve essere visto come un condimento, ma deve diventare un ingrediente vero e proprio. Cioè, quando io faccio una ricetta e sto pensando a quale tipo di carne, quale tipo di verdura, quale tipo di vino eventualmente abbinargli, lo stesso vale per l'olio. Deve diventare ingrediente importante di una preparazione di un piatto. Ele está falando, então estou totalmente de acordo com isso, que um azeite extra virgem de oliva não deve ser considerado apenas um condimento. Ele deve ser considerado um ingrediente importante do preparo culinário até a sua finalização e precisa ser considerado, precisa ter esse olhar especial para o ingrediente. Vamos às perguntas. Prego. Grazie Marcello, adesso abbiamo un po' 10 minuti, andiamo alle domande. Cristina. Laura traduziu já alguma coisa, vou tentar ler em italiano, não sei se ele vai me entender, se Marcelo vai me entender. Si capisce benissimo. E Paulo Freitas ti ha fatto questa domanda. Qual è la tua opinione sugli incroci della varietà che stanno facendo in alcune coltivazioni di super intensità oppure di seto? Allora, sul super intensivo, come ho detto prima... Pergunta, un attimo Marcello, pergunta in portoghese, Cristina. Bom, a opinião dele sobre o cruzamento das variedades que estão sendo feitas em alguns cultivos de super intensiva. Come dicevamo prima, il super intensivo è rappresentato in buona parte da queste 3 varietà, potremmo dire un 70-80%, però ci sono degli esperimenti per cercare di allargare le varietà che si possono adattare al super intensivo. Si sta facendo un po' con la coratina, qualcuno lo sta facendo con la piqual, con altre varietà e alcune anche sperimentali come quelle appunto che diceva Paolo.
Da quello che so non ci sono ancora risultati concreti, diciamo, non ci sono ancora, diciamo, dei numeri che possono far pensare che nei prossimi anni queste varietà sperimentali possano diffondersi ancora molto. Pensate che prima si parlava del Portogallo, no? Il Portogallo che è l'area più importante per il superintensivo, perché quasi tutto superintensivo, il 70%, 80% è arbequina. E questo vi fa capire che per il momento è rappresentata da queste 3-4 varietà. Però si guarda con molto interesse quella che diceva Paolo, perché si sta cercando di allargare il numero di varietà che sono presenti nel mondo. Então, ele responde sobre a pergunta do Paulo, que são cruzamentos de variedades para a produção nesse sistema de superintensiva. Ele disse que estão sendo, de fato, fazendo alguns experimentos com relação à produtividade, etc. e tal, mas não tem ainda resultados concretos. Todas as produções de superintensiva estão concentradas essencialmente mais em 4 variedades. Inclusive, ele diz que Portugal é um país importante na produção do azeite de superintensivo e a maior parte é da variedade arbequina. Okay. La mia idea è che una buona alternativa sarebbe l'impianto intensivo, dove chiaramente questi filari non sono così ristretti come quelli che vediamo nel superintensivo e dove c'è possibilità anche di allargare il numero di varietà, delle varietà appunto da coltivare. Per cui l'intensivo potrebbe essere anche nel futuro un'alternativa valida al superintensivo. Ele fala sobre a intensiva, que não é a superintensiva, são marcos de plantação distintos e não é uma máquina que passa por cima das árvores, mas sim vibradores de troncos, e aí temos várias vibradores de tronco, vibradores de galhos. Ele diz que nesta variedade intensiva, ele acha essa variedade, o tipo de cultivo onde você pode estudar mais variedades, diversidade de cultivares distintos, né? E aí, assim, não tem, sem essa questão ambiental tão presente, né? Outra demanda. Outra pergunta foi a Gabi que fez, a Laura também já traduziu. Obrigada, Laura. A Gabi pergunta se os restaurantes na Itália já estão servindo azeites diferenciados nas mesas ou ainda é como aqui no Brasil. Então, Gabriela ti domanda se in Italia i ristoranti ti offrono degli oli premium nei tavoli oppure utilizzano quelli commerciali come in Brasile? E qui tocchiamo un tasto dolente, nel senso che anche in Italia purtroppo non tutti i ristoratori offrono ai clienti oli di qualità. Molte volte noi andiamo nei ristoranti in Italia e troviamo della materia prima eccezionale rovinata dall'olio, perché molte volte il ristoratore va a risparmiare sull'olio. Per cui, tornando alla domanda, direi sta cambiando, si cerca sempre di dare più qualità, però c'è ancora molto da lavorare, perché ancora molti ristoratori utilizzano oli di basso prezzo, di qualità molto molto bassa, e di conseguenza è lì dove noi vogliamo molto intervenire, a sensibilizzare il ristoratore, spiegando che cosa? Che quella goccia di olio che va nel piatto incide pochissimo poi nel costo totale della preparazione del piatto. Dobbiamo cercare di comunicare quello. Deve risparmiare su altre cose e non sull'olio. Muito bem, então ele está falando que, infelizmente, não são todos os restaurantes na Itália que já têm essa consciência sobre o consumo do azeite, do bom azeite nas mesas, e muitos colocam ainda azeites que, se colocados numa matéria-prima de excelência, que vai ser o prato que vai chegar, o restaurante pode ser bom, mas aquele azeite que vai ser colocado sobre o prato pode estragar completamente o prato, e sem que o restaurante tenha levado isso em consideração. Então, assim, a Itália também ainda está nesse percurso, é lá por isso que ele fala sobre essa questão do investimento na educação, à restauração, porque essa é uma cultura que precisa mudar, e a gente aqui no Brasil, então, né, nem se fala sobre isso. Então, há muito o que fazer. Se a Itália ainda está nisso, Portugal, Espanha, todos estão passando por isso, e a Itália é o que está há alguns anos à nossa frente nesse percurso educacional. Ok. Outra demanda? Não, perguntas não, mas em relação ao curso, houve uma tentativa de trazê-lo ao Brasil há uns 3 anos, mas parece que não teve sucesso. E só que agora já há opiniões de que
teríamos público para isso. Só que agora... d'accordo. No, stanno dicendo, Marcello, che Laura ha provato di organizzare il corso qui in Brasile, perché para che tu sia in Brasile per il corso, e ci sono gli altri che commentano che già abbiamo il pubblico per quello. Yeah, ok, andiamo a vedere com'è possibile, no Marcello? Speriamo. Sarebbe un piacere enorme. Marcello, Cristina, alguma pergunta mais? Não, perguntas não. Alguns comentários, eu depois vou passar tudo para ele. Ok. Marcello, io ti ringrazio tanto, è un piacere riceverti qui, no, in Brasile di questa maniera. Adesso la prossima volta sicuramente tu vieni, sicuro. Una parola per chiudere nostra conversazione. Ti ringrazio per stare qua con noi. Bene, intanto vi ringrazio te Marcello, ringrazio Cristina per avermi ospitato, è sempre un piacere poi rivederti e spero che ci siano altre occasioni, magari direttamente in Brasile. E ringrazio tutte le persone che hanno avuto pazienza ad ascoltarmi e spero che ci sia anche con loro possibilità di un incontro, magari di qualche attività in Brasile. Io e la nostra scuola siamo pronti, per cui lo faremo con piacere. Ele agradece a oportunidade de estar aqui conosco e ele disse que ele está disponível lá, então se forem organizar um outro curso, essa possibilidade, então tá aí. Então acho que agora, né, estamos aí, trouxemos o Marcello ao Brasil dessa maneira, vamos aí, assim, vamos dar continuidade por enquanto a essas novas formas da gente se relacionar, que é essa aproximação, mas à distância, né, que é muito interessante. Então, eu agradeço a presença de todos, mais uma vez a presença do Marcello. E aí agora, então, a gente se despede. Quem quiser abrir o microfone aí. Cristina, quer falar mais alguma coisa sobre a próxima semana, né? Sim, bom, obrigado. Grazie, Marcello. Piacere. Grazie a tutti. Grazie, è stato un piacere. Vamos agora para a próxima semana, o nosso último da série de Papo de Azeitólogo, que vai ser com Gianfranco Vargas Flores, do Peru. Vai ser quarta-feira no mesmo horário. Em breve a gente manda, vocês vão receber a comunicação. Obrigadíssima pela presença de todos aqueles que quiserem abrir o microfone para se despedir do nosso convidado. E aí, só comunicar para vocês também que na quarta-feira que vem, com Gianfranco Vargas, azeitólogo lá do Peru, é um historiador, ele vai falar um pouco sobre a tese dele e todo esse percurso da olivicultura na América do Sul. E encerramos o Papo de Azeitólogo, mas daremos continuidade a uma nova série que vai começar no meio de julho. Então fiquem atentos, porque na próxima quarta-feira a gente vai anunciar qual é o tema da série e quem serão as pessoas que vão estar aqui conosco, sempre dessa maneira. Muito, muito obrigado. Quem quiser abrir o microfone para se falar aí. Obrigado, carinho. Grazie, Marcello. Grazie Marcello e Marcello. Grazie mille. Ciao Marcello, grazie. Grazie Marcello, tutte e due Marcelli. Laura. Obrigada.